Sabe aquele luto que parece não ter fim? Hoje, a gente vai mergulhar num tipo de perda bem complexa, uma que literalmente congela as pessoas no tempo. É sobre a sensação de estar preso num limbo emocional. E é exatamente essa experiência, sabe? Essa sensação de estar preso entre a esperança e o desespero. É aqui que a nossa análise de hoje começa. Bom, para a gente conseguir entender esse sentimento, a primeira coisa é dar um nome para ele. E esse nome veio de uma pesquisadora, a doutora Pauline Boss, lá nos anos 70. Diferente de uma perda clara, como a morte, a perda ambígua é totalmente definida pela incerteza. É essa falta de uma resposta, de um ponto final, que deixa as pessoas nesse limbo emocional. E isso, sem dúvida, a torna uma das experiências mais estressantes que alguém pode enfrentar. E ela pode aparecer basicamente de duas formas. A primeira é quando a pessoa não está fisicamente presente, mas continua super presente na nossa cabeça, psicologicamente. Pensa num soldado em missão ou num familiar que desapareceu. A outra forma é o contrário. A pessoa está fisicamente ali, do seu lado, mas psicologicamente ausente. É o caso de alguém com demência avançada ou um vício muito severo. Mas, na prática, como é que essa ambiguidade muda tanto a experiência do luto? Para a gente entender isso bem a fundo, vamos comparar duas histórias. Primeiro, vamos pensar no caso da Maria. O marido dela teve um derrame e faleceu. Foi claro, muito doloroso, mas foi uma perda clara, oficial. Teve funeral, rituais, apoio da comunidade, teve um ponto final. Agora, olha só a história da Ruth. O marido dela também teve um derrame, mas sobreviveu. Só que ele ficou com uma demência severa. Ele está ali, fisicamente presente, mas psicologicamente ele se foi. Para Ruth, não tem funeral, não tem ritual. O que sobra é um luto constante, não reconhecido, que a deixa completamente isolada na sua dor. A diferença aqui é o ponto central de tudo. A Maria, com toda a sua dor, tem a clareza. E essa clareza permite que o processo de luto dela comece, que ela possa seguir em frente. Já a Ruth, ela fica presa na ambiguidade. O luto dela fica paralisado, congelado. E essa ambiguidade não afeta só uma pessoa, né? Ela acaba criando um verdadeiro efeito dominó que atinge toda a estrutura da família. Internamente, a pessoa pode passar por um turbilhão de coisas. Desde uma ansiedade e um estresse crônicos, passando por aquele ciclo terrível de esperança e desespero, até uma culpa e uma confusão profunda sobre o seu próprio papel agora. E toda essa bagunça interna, claro, acaba transbordando. Vira um conflito externo. Como não existe uma resposta clara, cada membro da família pode ver a situação de um jeito. E aí a comunicação falha, as brigas aparecem e até tomar decisões simples fica impossível. E para piorar tudo, muitas vezes a sociedade não reconhece essa dor. Isso leva a um fenômeno chamado de luto não reconhecido. Basicamente, as pessoas têm seu direito de lamentar negado, porque a perda delas não se encaixa no que a gente costuma entender como luto. Toda essa dor nos leva a uma questão muito importante. Isso é depressão? É fundamental a gente saber distinguir a tristeza profunda da perda ambígua de um diagnóstico clínico. Porque nesse caso, sentir tristeza é na verdade uma reação super normal a uma situação completamente anormal. Olha, embora as duas coisas envolvam tristeza, a grande diferença está na autoestima. No luto normal, ela geralmente fica intacta. Já no transtorno depressivo maior, é muito comum a pessoa se sentir inútil. Além disso, a tristeza do luto vem em ondas, sabe? Já a da depressão costuma ser mais constante, mais generalizada. É verdade que muitos sintomas se parecem, como problemas para dormir ou falta de energia. Mas, para chegar a um diagnóstico de transtorno depressivo maior, é preciso um conjunto bem específico de sintomas que sejam persistentes e que atrapalhem de verdade o dia a dia da pessoa. É uma avaliação clínica bem cuidadosa. Certo, então, se não dá para ter um ponto final, se o encerramento não é uma opção, o que se faz? A resposta, ao que parece, é mudar o objetivo. O foco deixa de ser encontrar um fechamento e passa a ser construir resiliência. É ajudar as pessoas e as famílias a desenvolverem força para aguentar essa perda e essa tristeza contínuas, sem ficar esperando uma resolução que pode nunca chegar. E uma estratégia-chave para isso é desenvolver o que chamam de pensamento ambos e. É uma forma de conseguir sustentar duas realidades que são conflitantes ao mesmo tempo. É aceitar o paradoxo da situação sem surtar. Isso significa conseguir aceitar, por exemplo, que a pessoa querida está ausente e, ao mesmo tempo, ainda está presente. Que é possível sentir uma tristeza imensa e, ao mesmo tempo, achar um jeito de seguir em frente com a vida. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Como é que a gente, como comunidade, pode oferecer apoio,
quando não existe uma solução. Talvez o primeiro e mais importante passo seja justamente entender essa dor única, sem pressionar por um desfecho, sem cobrar um ponto final que talvez nunca vai existir.